Esta é a gravação do depoimento do ex-padre Oliver O'Grady em um tribunal dos Estados Unidos. Ele conta como agia para abusar sexualmente de crianças. Hi Sally, how you doing? Come here, I want to give you a hug. You're a sweetheart, you know that. Very special to me. I like you a lot. Ao invés de entregar Oliver às autoridades, a igreja protegeu o ex-padre, escondendo da comunidade que ele era pedófilo. O responsável pela ordem de não dizer nada aos fiéis foi o cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI. Diocese de Ferns, na Irlanda. Há alguns anos, o padre Sean Fortune foi investigado por abuso sexual. O repórter da BBC de Londres, Como Gorman, foi uma das vítimas quando tinha 14 anos. Ele conta que o padre abusava dele nos domingos de manhã. O deixava na cama e ia rezar a primeira missa. Depois acontecia um novo abuso. Em seguida, o padre o levava para tomar café da manhã como se nada tivesse acontecido. E finalmente o levava para acompanhar a segunda missa. Mais uma vez a igreja sabia que o padre era pedófilo, mas não informou nada à polícia. Ao invés disso, trocou o padre de paróquia várias vezes. Depois de anos, os casos foram denunciados, mas o padre Sean acabou se suicidando no dia do julgamento. Uma equipe da BBC tentou falar com o bispo da arquidiocese da cidade, Brendan Comiskey, sobre o caso, mas ele não quis dar nenhuma declaração. Thank you very much. Why didn't you stop him, Bishop Comiskey? O bispo Brendan não fala porque há outros casos de abuso sexual na cidade. Hoje o repórter trabalha ajudando as vítimas de abuso sexual e, segundo as investigações dele, foram mais de 100 casos contra meninos e meninas praticados por 26 padres na Irlanda. Ele diz que na Igreja Católica existe um código interno para proteger os padres pedófilos e que ninguém se importa com a segurança das crianças que frequentam as paróquias. Este homem, Aidan Doyle, também foi vítima de abuso sexual na infância. Ele diz que ainda se lembra de todos os detalhes. Aidan estudava numa escola católica dirigida por padres. As he put it, helped me with the practicing of my music. Oh, it was, you're going to be intimate with me, you're going to get closer to me, you're going to be my special person. Aidan contou a outro padre o que havia acontecido, mas ao invés de obter ajuda, foi obrigado a nunca mais falar sobre o assunto. O que Aidan não sabia era que, pelas leis do direito canônico que rege o catolicismo, a vítima está condenada ao silêncio sobre os chamados crimes de indução. Quem fala está sujeito à pena de excomunhão, ou seja, pode ser expulso da igreja. Aidan se sentiu intimidado e demorou 40 anos para falar sobre o assunto. O padre que o molestou nunca foi punido. Quem explica o crime de indução é o padre Tom Doyle, especialista em direito canônico. Ele foi punido por criticar as leis da igreja. Tom Doyle afirma que a política é manter sigilo absoluto sobre os casos de abuso sexual pelo clero e punir qualquer pessoa que chame a atenção dos fiéis para os crimes. Em nenhum documento da igreja consta preocupação em ajudar as vítimas. O objetivo é controlar a situação através do medo. Durante cerca de 20 anos, o encarregado em manter a política do silêncio foi o cardeal Joseph Ratzinger. Habemus papam. Depois de assumir como papa, ele ordenou que os casos de abuso sexual permaneçam sob absoluto controle do Vaticano. A intenção é preservar a reputação dos padres até que a igreja investigue.
na prática os casos são abafados até que eles caiam no esquecimento. It's all controlled by the Vatican, and at the top of the Vatican is the Pope. So Joseph Ratzinger was at the middle of this for most of the years that Creeman was enforced. Boston, Estados Unidos, a história se repete. Padres acusados de abuso sexual foram transferidos de paróquia. Aqui o repórter conversou com Patrick Wall, ex-monge beneditino. Ele conta que a cada novo caso de abuso era convocado para substituir o padre afastado. E diz que a ordem era não falar nada. Se fosse necessário, a igreja fechava acordos extrajudiciais. Ele afirma que somente em 1996, a igreja tinha um orçamento de 7 milhões de dólares, quase 12 milhões de reais, para indenizar as vítimas. Desiludido, o padre Patrick abandonou a batina para apoiar os advogados das vítimas que entraram com ações contra a igreja. Um dos primeiros casos em que ele testemunhou foi contra Oliver O'Grady, padre ordenado na Irlanda, mas que trabalhava na Califórnia. I swear by Almighty God The evidence I shall give that the evidence that I shall give in this deposition will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Ele prestou depoimento na Corte Civil, onde foi acusado de sodomizar uma criança mais de 100 vezes. Ele confessou detalhes dos crimes. If the boy was tall or fat, that wouldn't attract me. I tended to take boys that were rather slim built. I tended to be attracted to the genital area, and there was a part of me would kind of want to be in touch with that, or to discover that, to see that in this particular boy. Ele admitiu ter molestado 30 crianças, meninos e meninas, em mais de 2 décadas. E disse o que o atraía nas meninas. If she had a short dress or something like that, I might have been tempted to, and often did, maybe raise her dress in a kind of subconscious way, or should I say in a way that she's not aware that I'm doing that, but checking her out at the same time, you know. You get a glimpse of her underwear. O ex-padre confessou que achava aquilo excitante e que no caso das meninas, ver era mais estimulante do que tocar. Hi Sally, how you doing? Come here, I want to give you a hug. You're a sweetheart, you know that. You're very special to me. I like you a lot. O ex-padre ficou preso por 7 anos nos Estados Unidos, até ser deportado. Hoje ele vive na Irlanda. Em 2002, a Igreja Católica nos Estados Unidos enfrentou um enorme escândalo. Um relatório nacional independente, coordenado pela juíza Anne Burke, que levantou todos os casos de abuso sexual no país até 2005. One of the interesting pieces that the study found was that it wasn't epidemic in nature. It wasn't one diocese found to have more cases than another. It was endemic, in which from the Atlantic to the Pacific Ocean, the same percentages of criminal sexual assault against minors occurred in every diocese. Na época, o porta-voz do relatório declarou para um telejornal da rede de TV CBS que os líderes da Igreja Católica poderiam ser comparados aos chefes da máfia italiana. To La Cosa Nostra. Every week, every month, something new happening that would lead you to believe that perhaps they didn't learn.